Bom, gente, esse vídeo é muito importante para todas as pessoas que vão se operar, principalmente aquelas que estão chegando no dia da sua cirurgia. A jornada do paciente pré-operatória é uma jornada muito importante, assim como também o ato operatório e a jornada pós-operatória. São momentos distintos e que muitas vezes vão ter fases diferentes também para o paciente. A partir do momento que o paciente está operado, muitas questões ligadas a principalmente resultado vão surgir. Porque o principal já aconteceu, que é a cirurgia. E é normal o paciente cada vez mais buscar uma forma de validar a cirurgia no espelho. Então é normal que o paciente comece a se observar mais, começar a observar as áreas que foram operadas, fazer comparações de um lado e de outro, por exemplo, se ele operou a mama, e a partir daí surgem novas indagações, o que é totalmente normal e compreensível, porque nós somos pessoas e que as pessoas sempre buscam respostas para cada coisa que aparece no dia a dia. Então, como a cirurgia é algo novo na paciente, é normal que essas perguntas sempre surjam. E principalmente a questão da família ou das pessoas, que muitas vezes as pessoas não entendem e vão perguntar para você. Então esse vídeo é justamente para tentar esclarecer um pouco mais sobre os resultados. De uma maneira geral, falando sobre todas as cirurgias, a gente entende que o processo cirúrgico é como se fosse um mecanismo, é como se fosse uma engrenagem, em que o ponteiro do ponteiro das horas coloca junto e tem uma engrenagem correta com o ponteiro dos minutos e dos segundos. E aí tudo funciona como uma própria sincronia. Para que a sua cirurgia chegue na fase final, é necessário que passe pela primeira fase, que é a fase inflamatória, em que você vai ter nessa fase edema, que você pode ter dor, pode ter assimetria dos tecidos, um lado fica maior que o outro, ou uma região específica. Você pode ter um pouco de equimose, que são as manchas, né, de certas regiões. Você pode ter vermelhidão na cicatriz, pode ter desconforto ao dormir. Também você pode ter realmente uma drenagem de líquidos, vazando alguma coisa pela região que se coloca um dreno. Tá? Então é a situação mais difícil, é o momento mais delicado dessa cirurgia. Ela costuma durar em aproximadamente até 3 semanas. Algumas pessoas passam um pouquinho mais, algumas pessoas passam um pouquinho menos. Depois daí surge a fase do remodelamento do corpo, né? Primeiro o seu corpo vai se preparando, vai diminuindo o inchaço, ele vai produzindo novos vasos sanguíneos, então vai melhorar a vascularização da região, a região vai ficar mais macia, menos endurecida, e você vai ter mais de volta o começo da sensibilidade dos tecidos retornando aos poucos. E na fase final, que é a terceira, remodelamento dos tecidos, em que o corpo vai preparar uma cicatriz de boa qualidade, vai preparar a fabricação do colágeno, vai equilibrar a nova formação do tecido, para que aí seja então a próxima etapa a ser cumprida, que é a fase de uma cicatriz final. Normalmente então a cirurgia total ela aparece em média até 1 ano. São as perguntas principais. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no campo das cirurgias específicas, tá? O que é normal, o que espera, o que pode acontecer. Na cirurgia de prótese de mama, é a cirurgia que a gente faz chamada R24, algumas alterações são importantes para que o paciente entenda um pouquinho mais dessa cirurgia. Primeira delas, no momento em que a gente faz a cirurgia embaixo do músculo, o músculo tende, por ser uma estrutura forte, a puxar o implante um pouco mais para cima. Com isso, a prótese ela começa a subir um pouquinho mais, existe como eu vou explicar para vocês, um certo desbalanço ou desequilíbrio da forma da mama. Se você pegar na lateral o nível do bico, você vai ter nas primeiras semanas a maior quantidade de mama e prótese acima do bico e em relação ao embaixo, menos volume. Então é como se fosse 65% em cima do bico, 35% embaixo. De certa forma o bico pode olhar um pouquinho para baixo e nas laterais você perceber a mama um pouco mais quadrada. Fique tranquilo que isso é normal, é justamente ela fica um pouquinho mais estranha no começo, depois ela vai ficar maravilhosa. Então é normal e a gente até brinca com os pacientes, fala assim, eu ficaria preocupado se a mama não estivesse dessa forma. Então a gente tem que passar realmente essa fase, no momento em que o músculo vai se acomodar, vai conseguir ter um relaxamento e a prótese vai se encaixar. A partir dos meses, até o terceiro mês, você vai ter um encaixe parcial da mama, ou seja, a mama já vai estar enquadrada um pouquinho mais, o bico vai encaixar um pouquinho mais e ela vai descer mais ou menos próximo a essa preguinha da axila, nessa região. Aí você vai ter uma mama
com a situação de mais beleza, uma mama mais enquadrada, um encaixe melhor nessa parte da região. E até o 9º mês ela pode mudar. Então, o que acontece? Como a mama, né, são duas na verdade, uma mama pode ficar mais inchada do que a outra e normalmente você pode ter uma certa diferença, digamos, de sensibilidade de uma para outra. Fique tranquila que é normal e a gente não existe a forma de deixar mamas idênticas porque nós somos seres imperfeitos. E assim como não existe a cirurgia perfeita que vai deixar a paciente sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma alteração de um lado para o outro. São várias coisas, é tecido, é músculo, é glândula, é pele, é areola, então são vários fatores. E justamente que às vezes um lado pode ter uma drenagem linfática mais rápida do que do outro. E principalmente o desconforto que você vai ter nessa região central das mamas também é algo que incomoda um pouco as mulheres e elas costumam confundir dor com pressão. Tá? Então é como se tivesse um pouco de um peso em torno de uma barrinha de 5 kg aqui no seu peito e você vai precisar fazer os movimentos para que você tenha um melhor bem-estar e você fique mais confortável e tenha um sono mais preservado. Nesse momento você vai poder fazer os alongamentos e você vai sentir um relaxamento. Não deixe de fazer os alongamentos com medo de sentir mais dor, vai ser ao contrário. Caso você deixe de fazer tendo receio de que você vai sentir mais dor, esse músculo vai ficar mais contraído e você vai ter mais dificuldade para ter seu dia a dia de uma maneira mais leve. Tá? A mastopexia funciona muito parecido com a prótese e hoje a gente tem uma tendência a fazer com que a recuperação seja muito próxima, justamente em virtude das tecnologias, do desenvolvimento dos fios, das técnicas e das cicatrizes reduzidas. Veja bem, se eu tenho uma cicatriz com um tamanho menor, o impacto, digamos, o risco da mama de abrir, de ter uma cicatriz maior, vai ser também diminuído essa chance disso acontecer. Então a gente, por poucos dias, você já vai ter uma vida praticamente normal, se assemelhando um pouco à cirurgia de prótese de R24. Lipoaspiração. É normal que nessa cirurgia você tenha um certo desconforto em torno de 3 a 5 dias, e um momento em qual você fica mais sensível e vulnerável, principalmente porque certos fluidos, né, decorrentes da cirurgia vão drenar por pequenos furinhos que nós fazemos ou pequenas incisões que nós deixamos ali. Nesse momento é a fase inflamatória e nesse sentido você vai sentir muito inchada e você pode ter uma certa dificuldade de, por exemplo, ir ao banheiro, precisar de ajuda para tomar um banho e assim por diante. É importante dizer que quando nós usamos as tecnologias, a gente vai perceber a nossa pele bastante dormente nos primeiros dias pelo descolamento, pela energia aplicada e pelo edema que vai acontecer decorrente dos procedimentos que forem realizados em você. Então a pele fica dormente, você vai começar a partir da 2ª semana a perceber a pele mais firme, seja usando o Renuvium, Body Tight ou Morpheus ou outra tecnologia como Retraction, você vai perceber a pele mais firme. E também algumas sensações de formigamento, coceira, um pouco de pressão, é totalmente normal e enquadrados nessa fase inflamatória. Algumas vezes pode acontecer um pouquinho de engelhamento em certas regiões, é algo que está relacionado à contração de pele e aplicação de tecnologias. Fique tranquilo, não se preocupe que o pós-operatório será muito bem focado para deixar o seu corpo da melhor maneira possível e restabelecer o status de ter um corpo bem normal, o mais precoce possível. Por isso nós contamos com a enfermeira, com a Joana, com a fisioterapeuta, né, e com a esteticista para poder te ajudar e quanto a isso você fique tranquilo. Toda essa jornada do pós-operatório, a gente sempre está aqui apto para, através da nossa equipe, que é bastante grande, te ajudar em todos os momentos que você precisar. Uma coisa muito importante que as pacientes têm realmente dúvida é em relação ao intestino. É muito importante que você siga a dieta preconizada pela nossa nutricionista e para que você tenha um funcionamento muito digamos, fisiológico do seu intestino. Por isso que ela passa fibras, vitaminas, suplementos, para que você tenha uma melhor absorção dos nutrientes que você ingere antes mesmo da cirurgia, para que você tenha menos inflamação, menos retenção de líquido e você possa ter realmente um hábito intestinal mais preservado. Mas em algumas situações, o intestino fica um pouquinho mais lento, decorrente da reação inflamatória que se tem pela cirurgia. Fique tranquilo, é normal. Em caso que isso aconteça, só você entrar em contato com a nutricionista que ela vai te ajudar também, mudando alguma coisa, ou estimulando, ou acrescentando alguma coisa mais para o seu próprio bem. Na abdominoplastia,
quando ela também normalmente está associada à lipoaspiração, as principais alterações são muito próximas e parecidas. Existe um pouquinho maior de dificuldade na recuperação da abdominoplastia, porque a gente resseca o tecido, nós tiramos uma faixa grande de pele na altura do umbigo para baixo. Então a gente precisa ter um pouco menos mobilidade e nós temos um pouco mais de restrição para fazer nossos deveres, nossas atividades do dia a dia. Seja tomar banho, seja ir ao banheiro, seja pedir ajuda, seja caminhar, seja para sentar ou deitar. E nisso a gente precisa andar encurvada por 7 a 10 dias para que não force os pontos ou a cicatriz. É normal você sentir dor nas costas, ter dificuldade para dormir, e com isso você pode utilizar o recurso de um vídeo que tem te ajudando a como deitar e poder descansar melhor, para que você tenha um repouso e como você possa andar melhor sem forçar tanto os seus pontos e você ter um relaxamento também da sua musculatura. Uma coisa muito legal é que também as pacientes têm muito medo quando nós falamos de enxerto glúteo. O enxerto glúteo a gente aumenta, volumiza e muitas vezes a gente mostra para vocês as fotos, a gente envia para vocês, também posta, e vocês veem que a diferença do contorno fica muito bonita. Mas sempre algumas perguntas são muito interessantes. Dr. Paulo, o meu bumbum vai ficar daquele jeito? Pessoal, quando você está deitado em cima do glúteo, usando cinta, sem poder se ver, sem poder malhar, o seu bumbum vai ficar um pouco amassado, tá? Isso é normal e você, digamos, achar que perdeu o enxerto. Isso é super normal. Uma informação muito importante que a gente precisa passar é que durante a lipoenxertia, a gordura vai ficar interagindo com o seu tecido ou leito receptor, tá? Vai haver uma taxa de absorção aproximadamente de 30% e a gordura vai se integrar ao tecido. Quando ela integra, ela vira como se fossem umas bolinhas de gude. Ela pode murchar quando você emagrecer no futuro ou ela pode inchar quando você engordar. Mas uma vez passados 30 a 45 dias, tá, a gordura já está integrada. E você vai começar a ver a beleza do glúteo depois que você se livrar da cinta, depois que você começar a treinar. E como você passa praticamente 3 a 4 semanas sem fazer exercício, é normal que você tenha uma diminuição da massa magra, ou seja, do seu músculo. Com isso você pode sentir ainda a região um pouco mais flácida e diminuindo de volume, né? Então, contrapondo um pouquinho a visão que você teve da cirurgia. Quando você tiver uma atividade física, estiver focada, estiver livre das cintas por volta do 3º, 4º mês, você vai perceber que o seu bumbum vai aparecer de uma certa forma. E hoje a gente também pode ajudar também vocês na hora de dormir. A gente vai indicar para vocês um apoio embaixo da perna, na região próxima ao glúteo, para você livrar um pouco dessa pressão. A nossa equipe vai explicar um pouco como funciona e você pode ter um certo alívio dessa pressão no glúteo para que você se sinta mais seguro, tá? Então isso vai ser passado tudo para vocês, ok? Demais, na mama redutora, o que a gente pergunta é sempre se tem o sutiã interno. Pessoal, o sutiã interno nós usamos em todas as cirurgias de mama, tá? Mas ele tem uma principal função de estabilizar o posicionamento dos implantes ou a altura. A gente usa o sutiã interno para fazer uma indução de uma fibrose nessa região, nessa curvatura embaixo da mama, para que uma vez cicatrizado o implante não saia escorregando, tá? Mas uma informação muito importante, ele não vai impedir com que a sua mama envelheça, atrofie ou caia, tá? Ele vai justamente fixar essa parte inferior, mas se você não mantiver uma dieta saudável, se você engordar e emagrecer, você vai perder o resultado da sua mama. Não é o sutiã interno que vai suspender, nem que vai evitar com que sua mama piore de resultado, tá? Então, assim, é muito importante que você mantenha a atividade. Então, o sutiã interno, ele não substitui a mastopexia, também já recebi algumas perguntas em relação a isso. O sutiã interno, a gente faz através do uso do fio farpado, é um tópico da cirurgia de mama. Então, faz parte de um processo da estabilização do sulco mamário, ok? E sobre nutrição e os resultados a longo prazo. Dr. Paulo, a minha cirurgia, se eu fizer hoje lipoescultura de mama, ela vai durar para sempre? Obviamente que não, porque nós vamos envelhecer. Um parâmetro muito importante é que, assim, você para ter esse resultado, um resultado melhor possível, eu preciso contar com a sua colaboração. Jamais eu vou te entregar um corpo sensacional se você não tiver o seu cuidado diário com a sua saúde, cuidado diário com a sua pele, com a sua nutrição e a manutenção dos exercícios. Para ter um bom resultado, você imagina que se você
por exemplo, tiver um carro, que você é o carro dos seus sonhos, que você deixa no sol, não faz a manutenção, não troca o pneu, não troca o óleo, não troca a pastilha de freio e deixa no meio da rua, esse carro não vai durar muito. Agora você imagine em outra situação, que você tem um carro que você cuida, que você lava, faz toda a assistência técnica do carro, higieniza por dentro, coloca o cheirinho, o carro fica perfumado, esse carro vai durar muito mais. Trazendo para a nossa realidade, é a mesma coisa, se você opera uma pessoa, ela vai para um lado, come fast food, toma sol direto, não cuida da pele, toma refrigerante, não tem uma dieta, come de tudo, bebe muito, essa cirurgia não vai funcionar, ela vai se estragar. Por outro lado, a pessoa que se cuida, a pessoa que se ama, tem esse cuidado, valoriza o investimento, ela vai ter um resultado superior. E nós sempre falamos para vocês que a cirurgia, ela não é uma cirurgia, ela faz parte de uma transformação. Porque desde o momento que você esteve na consulta, nós cuidamos aqui para que você tivesse um bom atendimento, para que você fosse atendido por uma equipe grande, que fizesse uma bioimpedância, conversasse com a psicóloga, conversasse com a nutricionista. E nós, através disso, traçamos um plano, uma estratégia para que você tivesse um caminhar durante esse período. Então a gente precisa que você faça a sua parte, tenha autocuidado e alta responsabilidade. E nisso a gente vai estar nesse sentido para te apoiar. Joana quer falar alguma coisa? Já falei muito, mas aqui se ela lembrar, porque muita coisa, ela lida com os pacientes, ela faz a jornada pré-operatória. E é muito importante também que vocês assistam os vídeos que ela enviar sobre as informações. Tanto os vídeos como os PDFs que a gente manda também para vocês lerem. Muitas vezes as pacientes não assistem os vídeos e elas ficam com muitas dúvidas. A gente quer que você chegue na cirurgia segura do que vai acontecer, segura da tecnologia que eu vou usar, para que serve cada coisa. E a gente precisa que vocês estudem também um pouco mais, porque são muitas informações, tá? Mas você dá algumas dicas, algumas informações importantes também. A questão da alimentação que o Dr. Paulo falou, ele vai fazer um trabalho 100%. Ele vai dar 100% do trabalho dele, que é 50% do resultado final da sua cirurgia. E você tem que dar 100% dos seus 50%. É isso que a gente sempre fala. Outra questão importante é de manter esses cuidados de hábitos alimentares saudáveis, a questões da cirurgia nas primeiras semanas. Pode ser que você fique um pouco mais down, que você fique um pouco mais arrependida, mas que no final você vai ver que tudo valeu a pena e que você ainda faria outra cirurgia. Okay. É isso. Sobre um bate-papo, quando você vai... Por que é importante nós fazermos, digamos, a bioimpedância do paciente antes da cirurgia? A bioimpedância antes da cirurgia, a gente tem que avaliar todos os seus parâmetros, tanto pessoais, assim, se você tem muita gordura, se tem muita quantidade de músculo, para a gente avaliar no pós-operatório, e também sinais inflamatórios. A gordura visceral é muito importante para a gente verificar isso, porque a gordura visceral é uma gordura que o Dr. Paulo ou o cirurgião que você for fazer não vai conseguir retirar essa gordura, que ela está entre os seus órgãos, né? A gente só consegue tirar a gordura que está fora. Então, todos esses parâmetros a gente consegue avaliar através da bioimpedância. Hoje nós estamos fazendo uma cirurgia mais funcional. O que eu quero dizer? Nós pedimos muitos exames, mas tudo tem um objetivo, tem uma função. Através de vários exames a gente vai perceber se o seu corpo está inflamado ou não. Sabe por quê? Se você usar Renuva, embora de alguma tecnologia que precisa do efeito do colágeno, e se você estiver com a insulina alta, a insulina basal, hemoglobina glicada elevada, ferro baixo, fibrinogênio elevado, PCR elevado, homocisteína elevada, e dentre outros, você não vai ter vitamina D baixa, você não vai ter uma pele retraída, você não vai ter uma contração de pele. O seu investimento nas tecnologias vai ser à toa, porque a proteína glicada, ela vai impedir, ela não tem uma conformação, ela modifica a sua forma, então não fica bem acoplado o receptor junto com a molécula, e o seu corpo ele vai sempre ter a diminuição da produção de colágeno, e com a insulina elevada e a glicemia elevada, você vai ter o aumento da flacidez, ou piora da flacidez. Então a gente não quer usar na tecnologia em pacientes que estão inflamados, porque eles vão ter poucas respostas. Para vocês entenderem que é um contexto, não é ali eu vou fazer a cirurgia, vou passar a máquina e tem que ficar maravilhoso. Eu preciso entender que se meu corpo estiver inflamado, ele vai trazer doenças.
se o meu corpo traz doenças, eu não consigo ter um ganho estético. Então a gente precisa fazer com que o seu corpo seja desintoxicado, que seu corpo esteja em bom funcionamento, que você retenha bem os nutrientes, para que você possa fabricar uma cicatriz de excelente qualidade, uma cicatriz não ficar vermelha, que a sua retração de pele possa ser boa. E muito importante entender que a gente usa essas tecnologias para que o seu corpo responda da melhor forma possível. E a gente precisa também dizer que não é garantido 100% que seu corpo vai retrair da forma que você espera, porque a expectativa de um resultado ela precisa ser bem trabalhada no consultório para que você não tenha frustração do plano de resultado que você está almejando. Então é muito importante para que você tenha essa questão também bem alinhada com a gente, conosco. Que você esteja no momento ideal para fazer a cirurgia.